Amém? A leitura em primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, de 1 a 8. Não é tão longa, podemos ficar em pé. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois assim dirás a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Senhor amado, com perdão dos nossos pecados, nós te pedimos vir vivificar a tua palavra em nossos corações, pois dela é que vivemos espiritualmente. É através dela que estamos de pé neste mundo naufragado. E nós te suplicamos, ó Deus, que isto venha a ser autenticado, vivificado em nossas vidas, a cada instante, com perdão das nossas fraquezas. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Vamos ver aqui alguma coisa sobre templo. O que nós lemos foi Davi desejando edificar o templo, e que Deus não permitiu. Agora, Natã falou com ele uma coisa certa, que Deus era com Davi. E Natã falou porque ele tinha experiência. Ele sabia que Deus era com Davi. Então, sem dúvida alguma, você pode fazer o que deseja seu coração, porque Deus é contigo. Eu tenho experiência que Deus é contigo. Mas aquilo ali ele não estava dizendo: Assim diz o Senhor. Isso aí é uma coisa muito excelente para ser meditada, para ser guardada por nós. Se você quer levar um tópico desta noite, leve isto. Por quê? Às vezes até sua mãe, seu pai, seu marido, ou sua esposa, ou nosso companheiro de trabalho, o patrão, ou mesmo o empregado, um empregado de confiança, uma pessoa vê, é testemunha, convive com aquela outra, que Deus aprova todos os passos, todos os desejos daquela pessoa. E, de um modo geral, é razoável dizer: não, isso é uma coisa muito boa para começar.
Isso aí é uma boa intenção. Ótima, muito boa. E considerando que Deus tem sempre aprovado seus passos, conforme eu mesmo sou testemunha, então faça o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Agora, o profeta diz: a graça de Deus, o irmão Branham diz, a graça de Deus não deixou Davi fazer aquela obra, aquele serviço. Foi a graça. Talvez a gente poderia ficar até ressentido, não é? Se dar por condenado. Eu queria fazer uma coisa tão boa e a outra não aceitar. E Deus não querer. Deus não concordar com aquilo, não permitir. Mas aquilo é a graça. Às vezes a gente está pensando que até uma reprovação, não dar certo determinadas coisas que nós empreendemos tão bem intencionadamente, mas vai ver, é a graça. Simplesmente a graça. Agora, nós vamos ter tempo ainda, se o Senhor permitir, de atinarmos mais para esse assunto, graça, o que muitas vezes é esquecido. Eu confesso, falo como uma confissão, com a mão na Bíblia, se eu estou aqui, se eu ainda tenho coragem de tomar o púlpito, é pela graça. Agora, qualquer filho de Deus que tenha a revelação do que é a graça, dirá o mesmo. Mas nós vamos ver aqui o significado do templo, porque aquilo era de fato um bom propósito. Analisando alguma coisa, a gente descobre que de onde vem este assunto, templo, etc., não é? Isso está assim mais ou menos considerado que a Torre de Babel, preste bem atenção, hein? Babel quer dizer confusão, hein? A Torre de Babel foi ou é a primeira estrutura mencionada na Bíblia que possa subtender, que subtende a existência de um templo. Isso está em Gênesis, capítulo 11, verso 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Então agora você vai ver a dificuldade. Por que precisa um pregador ter intérprete, que se ele fala em inglês ou alemão, etc. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então o que fez Deus? Trouxe uma confusão para ele. E por fim nenhum entendia o que o outro falava, e ficou aquela bagunça, aquela confusão. Por isso é que virou confusão, Babel, confusão. Ninguém entendia. Você sabe, se nós temos alguma coisa para acertar, e é a coisa que a gente mais erra, e é onde mais a gente fere o Espírito Santo e entristece o Espírito Santo, mesmo entre marido e mulher. Qualquer reunião que vai determinar um assunto, um deve falar de cada vez, mesmo que sejam as coisas mais sérias. Deve-se ouvir um e depois o outro ouvir. Mas quando a gente menos espera, já estão dois falando ao mesmo tempo, três, etc. Isso é confusão, e Deus não fica no meio de confusão. Quando um cala, você pode perceber que é o fim da discussão. O diálogo é difícil, principalmente entre pessoas íntimas da gente. É muito fácil você dialogar com um estranho e dedicar mais educação com o estranho. Mas com as pessoas íntimas, dificilmente há diálogo, até vergonha, uma certa vergonha, uma barreira entre as pessoas íntimas para ter determinados diálogos
que os levariam a uma determinada conclusão, que então evitaria determinados problemas, consequências gerais nos lares, na vida particular, etc. Mas o certo é que a torre virou uma confusão. Um falava inglês, outro francês, outro latim, outro grego, outro hebraico, outro português, espanhol e assim por diante. Eu não sei como que eles vão dizer, porque eles arranjam tudo para atravessar lá. No deserto foi em cima das tabocas. As tabocas aguentaram, suportaram só o povo de Israel. Os egípcios eram mais fortes, eram mais pesados, mais gordos, não é? Qualquer coisa assim. Porque as tabocas só aguentaram Israel. Ah, mas deu um vento lá, levantou as águas, não sei como é mesmo. Bom, o vento só sustentou essas águas enquanto Israel passava. Depois, na hora do Egito passar, não teve vento mais, não é? É engraçado isso, não é interessante? E como é que eles fazem então no estudo aí, na antropologia, no estudo do homem, e vem então da língua, etc. O que eles dizem a respeito da língua, irmão? Mas está aqui a coisa, eu não sei como eles vão sair disso aqui. Mas foi dali. E aquilo deve ter virado uma confusão. Vocês precisam ver como eu me canso. Eu não esqueço do irmão Bob. Por fim eu vou acabar tendo que falar inglês mesmo. Queira ou não queira. Mas o irmão Bob é o especial deles. Bonzinho, amável e tudo. Mas chega do culto, então ele se assenta ali, põe um camisolão, a coisa mais engraçada do mundo. E agora vamos conversar. E ele vai embora. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e eu tenho que entender. Se eu não entender, ele põe um dicionário lá e quer que eu entenda. Oh, meu Deus do céu, por fim eu vou me cansando a mente. Olha, Bob, ai, me tarde. Um momento. Então, eu só fico yes. Mas pensando, mas que dificuldade, né? Meu Deus, seria tão bom, né? A gente ouvir a fita do irmão Brown, entender tudo, não seria? Não é bom? Oh, irmão Bob, é uma graça. Ele pediu para a igreja cantar o hino que ele trouxe. Encha-me com teu espírito. A última vez que eu falei com ele no telefone, ele pediu, eu cantei para ele um pouquinho no telefone, ele pediu para a igreja cantar a tradução em português, a versão, e mandar para ele a fita. A gente é muito sem atenção, né? E aquela dificuldade, né? Virou uma confusão. Mas é historicamente falado que aquilo foi feito com a intenção. Veja só, embora aparentemente aquela torre tivesse sido planejada com uma excelente intenção. Você viu? Olha aqui. E edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Agora, o que eles queriam com o céu? A intenção, aquilo foi planejado como um lugar onde o homem pudesse encontrar-se com Deus, tocar-se no céu, se relacionar com o céu, e ter aquilo como uma coisa de controle para toda a terra. Aquilo já estava falando até da Santa Jerusalém. O profeta disse que ela será vista, não é? A sua glória será vista. Você acampa no rio, o sinal é você ter um lampiãozinho desse de cor vermelha, ele pendura no galho de noite, para você saber onde é o acampamento, porque andar de barco de noite no rio é perigoso, você perde o acampamento e fica a noite toda batendo para lá, entra num lago daquele e acabou. Então a gente põe um sinal qualquer, um pano branco, uma coisa assim. Então a torre foi planejada para tocar no céu e para que eles não fossem espalhados. Mas embora a intenção tenha sido esta, de construírem a torre como um lugar onde o homem podia encontrar-se com Deus, ela simbolizava uma coisa terrível. Terrível num sentido: autoconfiança. Autoconfiança do homem ao tentar subir ao céu. E por causa de tal orgulho, ela foi condenada. Deus não aceitou.
Agora você vai ver aí um paradoxo muito grande com o desejo de Davi de construir o templo. Aquilo não lhe trouxe nenhuma confusão, porque não era uma autoconfiança sua, não era um orgulho seu de dizer assim: bom, eu vou embora, mas vão dizer assim, o grande templo construído por Davi. Mas sempre é dito o templo de Salomão. Não é dito o templo de Davi, é o templo de Salomão. Então seria, politicamente, seria a obra que faria dele, vamos dizer, o grande estadista da era, política e religiosamente falando. Você sabe que todo governo, ele planeja uma coisa. Um faz isto, outro faz aquilo, para destacar como uma obra de destaque no seu governo. E o templo seria, então, a coroa da coisa para Davi. Uma excelente, uma intenção mais sincera possível. Mas aqueles não. E o que dá para notar, pense bem, é estudado isto, que a intenção era justamente essa, mas com autoconfiança e com orgulho. Agora você pensa por que a Igreja Católica e as denominações vêm a ser chamadas na Bíblia de Babilônia. Em que eles confiam? A autoconfiança, o orgulho, e por isso é chamada de Babilônia, a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Confusão. Isso está em torno de templo, porque o templo, mais tarde, tornou-se num lugar de adoração unânime a Deus. Isso é fundamental. Vocês guardem isso. Como isso nasceu? Veja, o templo, a palavra, o templo, tornou-se mais tarde num lugar de adoração unânime, porque o homem podia adorar debaixo de uma árvore, o homem podia levantar uma coluna e ali ele fazia um sacrifício. Ele fazia qualquer coisa e ali ele podia oferecer um sacrifício, mas logo veio um lugar. Então você já vai encontrar Deus lá em Deuteronômio escolhendo um lugar para fazer ali habitar o seu nome. E o que é que o pessoal da Torre de Babel queria fazer? Botar um nome. E aquilo ali era uma adoração unânime, era unanimidade. E quando você pensa em templo, então o que é? É um lugar onde se reúne membros que formam uma unidade em adoração a Deus. Membros. Isso é mais do que bonito. Isso é verdade. É uma coisa que tem consenso na mente de cada um. Você entendeu o que é templo agora. Porque o templo, isso veio a ser um lugar escolhido para fazer habitar o nome. Ora, mas isto faria com que todos os membros trouxessem ali unanimemente seus sacrifícios e a sua adoração, e etc., fosse oferecido ali, e suas ofertas. Então você se torna um crente mais consciente do que é uma adoração unânime, estar no templo. Por isso o profeta diz que se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa, sabendo que a igreja está reunida. Agora, ele lançou um desafio tremendo: se Deus está no seu coração. Por fim, Davi desejou construir um templo, para que nesse templo fosse dedicada essa adoração unânime a Deus. A arca fosse colocada ali. Veja só as suas intenções. Ele disse: eu moro numa casa boa, naturalmente uma casa muito boa de cedros, e coisa muito linda, muito luxuosa, enquanto a arca do Senhor estava lá debaixo de cortinas. Mas ele falou com quem ele devia falar. Oxalá que ele, na hora de buscar a arca, quando ele consultou os capitães de 50, de 100, tivesse antes falado com Natã. Ele não teria sofrido tanto, né? Uzá não teria morrido. Mas ele falou justamente com quem ele devia falar. Ele falou com o profeta Natã. Agora você vê aí a classificação da coisa. Davi era rei, Natã era profeta. Desejo de rei é tudo. Mas veja só o que é o profeta na terra.
As intenções nossas eram as melhores. As intenções das denominações, há muitos denominacionais que são bem intencionados, mas por não crerem, não aceitarem o profeta, eles fazem uma obra fora da vontade de Deus. Está vendo? E nós mesmos incorremos no risco de fazermos alguma coisa contrariando já uma mensagem do profeta, contrariando a ordem do profeta, contrariando aquilo que já está dito. Mas Davi desejou construir um templo. Isso está onde nós lemos, em primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. E vemos que Deus não deixou se levar pela sua boa intenção, o que muitas vezes acontece conosco. Nós muitas vezes sujeitamos a determinados favores e aceitamos determinadas coisas por considerarmos a intenção da pessoa. Mas com Deus não é assim. O desejo era bom, tudo era bom. Vamos ver o que o irmão Brana fala. Vamos ver aqui. Depois de ler o trecho que eu li, ele diz assim: Deus não permitiu a Davi construir o templo. E nós vamos ver por quê. Ele não o pôde fazer. Porém, Deus lhe disse que de tua semente levantarei um que construirá o templo, o qual será um templo eterno, e sobre teu filho, o filho de Davi, será o reino eterno, o qual ele controlará. Há uma mensagem que o irmão Brana falando, assim ele diz: quem sabe até você poderá ter um filho que vai ser um pregador, você dará um pregador para o mundo. Mas a mulher não tem que ser pregadora, ela pode ser a matriz para trazer um pregador, um filho que seja um pregador. Agora, você sempre ore: Senhor, nunca deixa que meu filho venha a ser um pregador, a menos que ele tenha nascido para isso. Porque a pior coisa que existe para um homem é tomar este lugar sem ser pré-ordenado para aquilo. Compreende? Então Salomão, o filho de Davi, segundo a carne, construiu uma casa para o Senhor, um templo. Porém, quando veio a verdadeira semente de Davi, quem é a verdadeira semente de Davi nesse caso? Jesus Cristo, o filho de Davi. Ele disse que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre a outra daquele templo. Eu quero falar do templo material, mas já entrando no templo do corpo. Porém, ele tratou de mostrar-lhe outro templo. Então aí é que a gente vai ver. Este templo que Jesus Cristo tentou mostrar fala do seu próprio corpo. Está em São João, capítulo 2, verso 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Aquele templo de Salomão gastou 46 anos para ser construído. E ele disse: em 3 dias o levantarei. Eles censuraram, disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então já chegamos num lugar muito bom. O seu corpo é um templo. O templo, analisado até há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, isto aqui é o lugar onde se presta uma adoração unânime a Deus. O seu corpo, então o templo está aqui composto de membros, o corpo, a igreja, membros do corpo de Jesus Cristo, parte do corpo, não é? Que congrega nessa cidade. Mas o que é isso? Isso é formado de membros, não é certo? Você é um membro do corpo? Quantos são membros? Amém, glória a Deus. Eu me sinto como um membro do corpo de Cristo. Por isso que quando um membro é honrado, eu sou honrado com ele, não é? E quando um sofre, a gente sofre com ele. Isto é certo. Mas tratando-se do corpo, você já viu quantos membros tem seu corpo? Bom, mas isso aí é subdividido. Você vai contar até essa pequena unha, esse pequeno dedo, e você vai ver como esse corpo depende de uma unanimidade em si, sob um controle, o controle da mente. Então o seu corpo, individualmente, fala disso. Davi
ele teve 500 mulheres. Nenhuma delas podia ter marido vivo. Por isso que ele teve que matar o marido de Betseba. Betseba veio a ser a mãe de Salomão. Eu não sei entender isso, Deus sabe. Ele tinha tantas virgens que podia trazer esse Salomão, mas veio trazer através daquele meio. Eu não vou perguntar para Deus por quê e para quê. Nem você vai perguntar também. Mas o profeta ensina que aquilo fala dos membros da noiva de Jesus Cristo. Isso é um tipo dos membros da noiva de Jesus Cristo, que inclusive é composto de mulheres como Betseba, que através da qual, ora, pela lógica, teria que ser uma daquelas virgens. Não a mulher de Urias, a quem ele teve que matar, pôr na frente lá para morrer. Não a Abigail, que o marido teve que morrer. E outras, naturalmente. Isso é uma coisa trazida nas Escrituras, desde lá de trás, assim, na lei e tudo. Como isso pode Deus quebrar a sua própria lei, a sua própria palavra? Mas ali estava se cumprindo um tipo. E desde que estes membros, aquelas mulheres representam os membros da noiva, então ele tinha, vamos dizer, tinha aquele corpo de mulheres que o respeitavam tremendamente. Ela não podia ter outro marido, era somente um. Embora ele pudesse ter 500, nenhuma delas podia ter outro. Então, aquele corpo era composto, inclusive, de mulheres que tinham sido casadas. Então, os irmãos estão entendendo isso. Mas ali se tratava justamente do corpo. Desde que os dois se unindo é um corpo só, então ele formava um corpo com 500. Agora Jesus forma um corpo com quantas? Milhares, 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 milhões, contando os das eras. Isso não se refere às igrejas. Agora, vamos então para o corpo. Esse templo que Jesus falava do corpo, aquele que ele disse, derribai esse templo em 3 dias, o levantarei. Vamos ver aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não há unanimidade, porque não há um controle só. Quando há um só controle, há unanimidade. Quando não há um só controle, não pode haver unanimidade. Você sabia disso? É por isso que só há uma cabeça no corpo de Jesus Cristo. Pensa direitinho, se sua mente começa a falhar, porque ela é o controle. Você controla todas as coisas, seus passos. Você fica em pé agora pelo controle da mente. Você está sentado pelo controle da mente. Você levanta daqui, vai embora para casa, vira a esquina esquerda, vira a direita, segue em frente, dobra logo à esquerda, tudo isso pelo controle da mente. É uma mente só controlando um corpo, então é uma unanimidade. Por isso que esse lar, o lar, que não se sujeita à cabeça do lar, ele é um lar desajustado, não há harmonia, não há unanimidade naquele lar. E não havendo unanimidade dessa forma, como pode haver uma adoração perfeita? Então você vê gente dando uma parte do corpo, diz o profeta, dá para Deus e a outra fica no mundo. E eles dizem, Deus quer o coração, nada com o corpo. Mas acontece que isso é diferente nas Escrituras, pois o corpo é templo, e sendo templo, então tem que ser sujeito a uma unidade, a um controle só, que forma unidade para prestar uma adoração unânime a Deus. Isto é com todos os seus sentidos controlados, unânimes. Agora, isso aqui não é brinquedo, preste bem atenção, isso é profundo, profundo pela profundidade da mensagem do irmão Branham. Tato, visão, audição, paladar, olfato, 5 sentidos que você tem no corpo. E logo vem a consciência, os sentimentos gerais do espírito, né? Os 5 sentidos.
do espírito, e você não pode ter isto em unanimidade. Daí a razão de muitas doenças psíquicas, daí a razão de muitas doenças mesmo orgânicas no físico, porque aquele corpo está desajustado. Há um desajuste, não há unanimidade. Aquele templo não está numa harmonia. O fígado não está em harmonia com o estômago. O estômago, por sua vez, não está em harmonia com a vesícula. Está havendo alguma coisa errada, está jogando bilis demais, ou está faltando bilis. Está faltando alguma coisa nesse corpo. Está havendo uma desarmonia, não está havendo unanimidade, não está havendo unidade. Por isso não pode haver um funcionamento perfeito. E de repente você está indisposta, você está nervosa, você está com dor de cabeça, você está cansada, você está cansado, você fica tenso, e essa tensão vai contraindo os nervos, e não consegue ter uma harmonia entre circulação sanguínea, pressão. Por isso, vamos dizer, não há uma saúde perfeita, porque não está havendo unidade entre os membros. Porque o estômago fala: me joga bilis aqui agora, eu estou precisando dela. A fonte da bilis diz: eu estou aqui coberta de óleo, de frituras, não dá para mim fazer isto, eu estou forçando para obedecer, para cumprir minha missão. Eu estou aqui no posto de dever, mas eu estou todo coberto de banha. Eu sou alimentado de uma maneira completamente contrária à natureza. Eu sou encharcado. Quando essa mente que dirige aqui vai comer, mistura com água a comida e faz essa lambança toda e faz tudo isso, então o estômago diz: está bem, então eu estou aqui precisando, manda isso, manda esse ácido. Outra hora ele fala assim: manda bilis. Ele diz: você jogou demais, mas é por causa do controle aqui, é o controle da coisa aqui. Olha, vamos pensar mais um pouquinho nisso, porque isso não é brincadeira. O natural fala do espiritual. Eu estou falando do tempo, do corpo, materialmente, fisicamente falando, mas você está vendo a radiografia todinha. Por fim, até a bexiga clama do rim. O rim diz: mas me encheram de sal. Eu não sou culpado, dona bexiga. Eu estou aqui no meu corpo, mas me tacaram sal demais. Eu estou aqui cheio de cálculos. Cálculos é pedra no rim. A mente que dirige aqui esse corpo não entendeu que um ser humano não pode comer sal demais, e mandou sal, e eu estou sofrendo. Não é que eu não queira funcionar direito. E vai assim, um clamando por outro, o coração clamando. O coração fica: eu sou velho cansado, estou batendo aqui há 20 anos. Esse aqui está batendo há 73 anos. Por que você está chorando? Mas eu estou aqui, está doendo. Mas como o meu está batendo há 73 anos? Agora esse coração começa a dizer: eu estou cansado, está vindo um sangue muito grosso, vocês estão forçando minhas válvulas, vocês estão forçando as veias. Quer dizer, não está havendo harmonia, não está havendo compreensão da mente. Come qualquer coisa, acaba de comer, vai puxar o ronco, engorda. Eu estou cheio de banha aqui por dentro. Eu estou trabalhando, mas numa dificuldade tremenda para jogar esse sangue. O cérebro está dizendo lá: manda sangue, telegrama em cima, rádio em cima, manda sangue. Eu estou meio tonto, está pesando, cabeça, com a cabeça tonta, eu não posso deitar sem travesseiro. E o que é isso? O cérebro: manda sangue normal, eu estou precisando de sangue aqui, a circulação de sangue. O coração está de lá respondendo: eu estou batendo tudo que eu posso aqui. Ei, eu estou batendo tudo que eu posso, cérebro. Eu estou cheio de banha, estou cheio de açúcar. O sangue está cheio de açúcar, cheio de gordura. Então, resultado: não há unanimidade, não há funcionamento perfeito. A coisa é séria, irmãos. Dá para rir até, mas não é brinquedo, não. E você vai clamando, vai vendo um clamor, um clamando para o outro clamando por isso, e vem o antibiótico, enquanto está combatendo um negócio ali, está atacando o outro está de lá, o fígado está de lá, está me tacando bala de fuzil aqui.
E assim por diante. É verdade ou não é? Agora pensa numa igreja desse jeito. Ainda bem que os diáconos estão respondendo aí, no lugar certo, não é? Pensa no corpo, pensa na unidade da adoração. É um templo. Eu teria muito que falar sobre templo. Mas tem uma coisa. Nós vamos levar isso. Confusão. Torre de Babel. A intenção era pôr um nome ali e ir aos céus. Mas com autoconfiança, petulância, orgulho, confusão, resultado de confusão. Não era unanimidade, não era isso. O que caiu o mundo? Caiu nesse estado. Você olhando o natural, você vai ver o espiritual direitinho. Começa a examinar essas coisas e você verá. Tudo. Deus não falhou em nada. Nós é quem falhamos. E agora está aí o corpo, o seu corpo. Aqui, Paulo diz, não é só para as mulheres não, viu? O irmão Paulo não diz assim, rogo-vos irmãs. Você sabe, quando fala irmãos, compreende as irmãs e os irmãos. Mas ele não disse assim, rogo, pois, às mulheres, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não disse assim, ele disse, rogo-vos, pois, irmãos. Se fosse só para a mulher, ele diria, rogo-vos, pois, mulheres ou irmãs. Destacaria irmãs. Mas está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Que pela compaixão, ele estava desesperado. Pela compaixão de Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, para completar, vamos lembrar de que ele disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, eu quero vos falar uma coisa. Você sabe de uma coisa que eu tenho aprendido pelo profeta, coisa, aparentemente, elas estavam até esquecidas, parece. Mas é que Deus está suscitando isso. Isso é uma verdade. É porque chegou a hora, é tempo. Mas a primeira coisa... Bom, está aqui, ó. Vamos ver aí do primeiro versículo. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Fale isto para eles. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. O irmão Branham disse que a primeira coisa que foi comida foram os 9 dons da igreja. Os 9 dons espirituais. A lagarta comeu. Através da doutrina nicolaíta. Colocou a formalidade na igreja. O espírito formal. Tirou a unanimidade do culto. Verdadeiramente pentecostal. Ele está falando da restauração da árvore noiva. Então, ele vai mostrando o que esses bichos comeram durante as eras. Essa lagarta começou pelos frutos, pelos dons, comendo, sugando. Todo o poder do cristianismo foi sugado. Então eu notei isso aí, que é de fato um espírito terrível que fecha as pessoas dentro de uma natureza retraída, para não ser uma pessoa expansiva, que canta, que louva, que glorifica a Deus, e elas se tornam as pessoas formais. Foi isto que aconteceu ali. Agora, eu não quero dizer que você, para ser um cristão autêntico, você tem que ser um gritador, bem entendido. Há pessoas que às vezes nem gritam, sentem bem no meio do poder de Deus, elas sentem como se estivessem no céu. Um sinal muito importante é que elas não se sentem mal no barulho de glorificação. Elas se sentem como se estivessem no céu. Então ela está usufruindo daquelas bênçãos da mesma forma. Mas dificilmente isso pode acontecer. Quando tudo está certo,
quando tudo está restaurado na árvore, ela tem que se sacudir com os ventos. Ele disse: o vento bate, ela sacode os galhos, as folhas batem, formam companheirismo. E não pode ser outra coisa. Não tem nenhuma folhinha ali que fica quieta, elas batem palmas, elas louvam. Ele diz, até o joio louva. O vento não deixa ninguém quieto. E a árvore por si, ela vem e dá os frutos. Não tem jeito, aquilo é uma lei. E vem aquilo da raiz, e aquela seiva sobe, ela forma, ela tem folhas, e o vento bate, a brisa bate, ela sacode seus galhos, ela sacode suas folhas, e diz ele, aquilo está enraizando ela mais, está plantando aquela árvore mais. A árvore dá lição para nós nesse sentido. Quando a árvore não está unânime, é porque tem uma lagarta lá debaixo da casca comendo. Então taca-se um remédio naquilo. Estava havendo uma desarmonia, não estava havendo unanimidade. Mas quando cai isto na igreja, que é pelo próprio Espírito Santo de Deus, não é nós dizermos, agora nós vamos ser assim. Eu sei, eu não estou queixando de vocês, eu estou falando de uma coisa que há no nosso meio: unanimidade, harmonia. Eu creio que há harmonia entre as irmãs, entre os irmãos. Há um companheirismo sadio, central, não é certo? E quando nós entramos para o culto, nós somos unânimes na adoração, e nós estamos pensando da mesma forma em relação ao mundo. Não tem nenhum irmão eleito, revelado, que está pensando diferente acerca das coisas do mundo. Não tem nenhuma moça dessa, um moço deste, uma irmã desta, que está se vestindo dentro da mensagem, mas pensando que isso é somente para cumprir uma doutrina ou qualquer coisa assim, e que o mundo está bem, que a mulher lá de fora está bem. Cada um é como sentir. Eu sei que há unanimidade, há um mesmo parecer em relação a todas as coisas. Aí então, veja, como se pode adorar ao mesmo tempo com estas coisas diferentes. Eu creio perfeitamente que nós temos uma unidade aqui. Você crê assim? Eu estou falando nisso hoje porque isso está relacionado com o templo, e o templo é um lugar onde se presta uma adoração unânime. E isso só pode subir quando há de fato unanimidade. O culto de Caim não era dedicado ao diabo, era dedicado a Deus. E era mais bonito que o de Abel. Mas, no entanto, ele não foi aceito. O de Abel foi aceito. Combinou. Houve unanimidade com o próprio Deus. Formou uma unidade com o plano de Deus. Isso é que é a unidade. Não é somente nós abraçarmos uns aos outros, e ósculo santo. Não é isso. A unidade está na maneira de crer, de viver. É a mesma ligação que há com os céus. Então ele disse, eu te conheço. Aí está um varão, um homem de muito valor, que não há dolo nele. E Natanael disse, mas onde tu me viste? O profeta fala assim. Então Jesus disse, eu te vi lá debaixo da árvore. Falou assim, então, olha, houve ali uma coisa que provou que estavam ligados eternamente. Agora você vê aquela mulher, aquela samaritana, uma mulher muito formosa, muito linda, mas coitada, ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Esse que você tem não é seu. Mas veja que unificação havia entre os dois. Você está entendendo? Aleluias. Aquela mulher, daquela hora em diante, irmão, qualquer lugar que ela chegasse para adorar, a adoração dela era aquela que você diria assim, com esta eu quero que a minha vá também. Se você é um verdadeiro adorador, em espírito e verdade, a sua adoração subiria com a dela. A sua maneira de crer subiria com a dela. Por isso é que não tem jeito. No selo, ele mostra isso. Esse companheirismo godosento entre determinadas pessoas não quer dizer unidade. Aquilo forma um grupo. É um grupinho godosento. Um grupo à base de caldo de quiabo sem tirar a baba.
É aquilo. Não é unidade. Aqui há uma ligação. Há duas lâmpadas. Por favor, desliga uma dessa fileira aí. Por favor. Você viu? Por quê? Ambas ao mesmo tempo. É a mesma coisa, é a mesma rede, é a mesma corrente. Essa aqui é a adoração unânime. É a mesma fé, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo. Mas põe uma coisinha errada numa lâmpada daquela ali, você vai ver o estouro, vai ver o curto-circuito, pode até apagar as demais. Aleluia. Vamos ser unânimes nesta hora em relação a alguma coisa? Tem alguma dessas meninas, uma só, que gostaria que a igreja formasse uma unanimidade a respeito de uma doença sua, um seu problema? Tem? Entre vocês? Venha cá. Vamos formar uma unanimidade, então. Não é para dar exemplo, não é para você ver. A irmã vai provar o que é unanimidade. A igreja vai ter esse testemunho da unanimidade da fé. Ela é uma moça humilde, quietinha aqui, está dizendo: há tanta fraqueza na minha mente. Agora, fechemos nossos olhos. Você toma isto aqui agora como se fosse você. Lembra que há um trono de intercessão, onde chegam as orações dos santos. As orações não quer dizer onde chegam os gritos dos santos. A Bíblia diz que é as orações dos santos. Se vai gritado, ou baixinho, ou em espírito. As moças formam unanimidade em favor dessa menina. Formam uma unanimidade agora. Todos pensando a mesma coisa, para acabar essa fraqueza na mente. Senhor, não precisamos, ó Deus, falar que há fraquezas em nós, porque o Senhor as conhece muito melhor do que nós. Mas por outro lado, o forte está em nós. Temos o sangue de Jesus sobre nós. Nos encontramos aqui numa unanimidade de espírito. E essa irmãzinha veio aqui na frente e dizer: pastor, eu tenho muitas fraquezas na mente, na vida. O Senhor tenha compaixão dela, porque nesta hora nós estamos unânimes nesse sentido. Estamos pedindo pelo nome de Jesus Cristo, que nenhuma das nossas fraquezas impeça, Senhor, essa unanimidade, essa fé unânime em favor dessa moça. Em nome de Jesus Cristo, filha, receba de Deus, receba do Senhor Jesus, por intercessão unânime nesse instante da igreja, isso que você precisa, que você necessita nesse instante. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém, aleluia. Dos moços, há algum que gostaria de vir aqui na frente para receber? Tem um problema, uma enfermidade, um caso que a igreja poderia se unir unanimemente a respeito do seu caso? Apenas, um moço. Tem você? É um caso objetivo, irmão? Desritmia no cérebro e vem atacar a vista dele. Então, nós vamos continuar com nossos olhos fechados. Agora você está entendendo, você está numa reunião onde se leva o pensamento para um trono, o trono da intercessão, onde estão as orações dos santos. A igreja, aqui homens de poder na oração, aqui há homens de poder até para a ressurreição. Agora, cada um será usado na hora certa, às vezes um caso só, mas nós vamos formar uma unidade aqui, desritmia no cérebro, inclusive atacando as vistas. Esse é o problema. Você não tem que pensar em outro alguém, você pensa somente no problema dele agora. É unânime. Pensa somente nele agora, no problema dele. Põe esse problema dele diante de Deus. Diz: ajuda ele a carregar a carga dele agora. Ajuda. Esquece do seu, de qualquer outro. Desritmia no cérebro, prejudicando a vista dele. Fechemos os olhos todos. Formemos essa intercessão unânime em espírito.
Você pode citar em espírito Isaías 53 em favor dele. Você pode citar em espírito Marcos 16. Você pode citar qualquer escritura que vier no seu coração em favor dele. Cita em espírito contra essa disritmia cerebral que está atacando a vista do nosso irmão. Aleluia. Glória a Deus. Há unanimidade aqui agora, não é? Senhor, está diante do teu altar intercessão unânime contra essa disritmia cerebral. Ó Deus, nós te pedimos agora que seja respondida em favor dele a sua cura, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Esse mal seja controlado pelo poder da unidade da igreja nesse momento. Amém. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, assentai-vos um pouquinho. Eu não posso cortar essa linha de uma hora para outra. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome e pedir alguma coisa, isto será feito. Aleluia. Glória a Deus. Mas você sabe, acontece que nós, humanos, às vezes deixamos os nossos espíritos vagarem quando estamos num culto. E eles vão lá fora, eles fazem negócio lá fora. Eles compram casa, vendem casa, eles compram carro, vendem carro, eles fazem tantas coisas. Mas se concordarem no meu nome. Agora, tem alguma irmã no nosso meio que ela não deseja de maneira alguma ser operada para não criar mais. Mas o médico e os sintomas dizem que ela tem que ser operada. E ela não gostaria que isto acontecesse. Então ela quer que Deus cure e não ser operada para não criar mais. Isso seria como que amputar um braço, tirar um olho ou qualquer outra coisa. A enfermidade não pode combinar com um desejo que está no coração de não criar mais. Então isso aí não precisa vir. Mas eu estou dizendo de uma pessoa que precisa até ter mais filhos, mas há uma circunstância física que não está permitindo você continuar criando. E você quer, você deseja, você anela de corpo e alma, de espírito. Fechemos os olhos, irmãos. Agora, tem alguma irmã? Eu não estou dizendo que tem essa irmã. Tem alguma irmã no nosso meio? Estou perguntando. Algum casal que está nessa situação? Porque há muitos casos que vêm no escritório com esta situação. Há algum caso aqui nesta noite, destes? A irmã vem aqui na frente. Se de fato, lá dentro da sua alma mesmo, você não deseja que isso aconteça, e você quer a unanimidade da igreja a seu favor agora, então vem aqui na frente. Não há nenhuma irmã nessa situação? Eu estou perguntando. Se há, vem aqui na frente. Tem um problema que não pode criar mais, mas ela não gostaria de ser operada. Não há então. Está demorando porque não há. Depois você não vem no escritório dizer: eu pensei em ir na frente, mas não fui, porque sempre acontece. É para agora, é a igreja entrar em unanimidade, não é? Está bem. Eu vejo que há alguma irmã no nosso meio que está com sintomas e teria que ser operada para não criar mais, e ela não gostaria disso, ela está sofrendo por causa disso, e quer a unanimidade da igreja? Não há caso de operação. Com os olhos fechados, por favor, de vez em quando o irmão abre os olhos. Eu estou olhando toda a congregação. Está bem, fechemos nossos olhos. Há outro caso, poderia haver outro caso no nosso meio que a irmã quer. Às vezes ela está sendo obrigada a tomar remédio para controle de saúde, controle de vida. O médico está controlando através de remédio para ela não criar. E ela quer a unanimidade da igreja, porque o seu desejo é de criar. Então vem aqui na frente. A igreja fica com os olhos fechados. Se não há também, eu não vou insistir. Não há. Não há nenhuma irmã sendo obrigada a tomar remédio por uma circunstância qualquer, controle de saúde, para não criar, quando seu desejo seria criar. Não há? Nós estamos aqui numa unanimidade de espírito. Estamos unânimes. Eu tenho pensado, às vezes,
Muitas vezes a nossa pressa impede uma grande bênção para uma pessoa. Nós não podemos ficar perdendo tempo. Eu quero a oração unânime da igreja. Você constatou alguma coisa de anormal, procedimento anormal, excepcional numa criança, e quem sabe às vezes já constatou uma lesão qualquer no cérebro, qualquer coisa, e essa criança, esse menino ou essa menina está com um comportamento anormal, excepcional, traz essa menina ou esse menino aqui na frente, se há. Eu não estou dizendo que há, eu estou perguntando se há um caso dessa natureza. Então traz aqui na frente. Se não há, não tem problema. Continuemos com os olhos fechados. Foi constatado alguma coisa na cabeça dele? Foi constatado? Está bem. A irmã entendeu, eu não estou sendo revelado. Tem uma criança aqui assim, não. A irmã entendeu, né? Aí eu estou perguntando e a irmã estava aí com a criança. Está bem. Isso aqui não está se tratando de revelação, compreende? Eu não quero que ninguém saia daqui impressionado que eu estava chamando as pessoas por revelação. Vamos dizer por unanimidade de espírito, ver se nós podemos dedicar esse minutinho que falta agora em favor dessa criança. Então vamos ser unânimes agora. Você está entendendo? Eu quero que você entenda agora o que é unanimidade. Aleluia. E nós estamos no templo para isso. Está havendo uma unanimidade, problema na cabeça comprovado pelos médicos. Senhor Jesus, está ante o trono da oração dos santos, aquele incenso que é as orações dos santos, sobe até o teu trono de graça, porque se algum dia, Senhor, essa criança ter que ser levada ao médico novamente, e qualquer coisa, pelo menos esta mãe poderá dizer, um dia a igreja foi unânime em favor do meu filho, ante o trono da graça. Ela vai carregar essa confiança, ela vai carregar essa graça, e nós pedimos pela tua compaixão. Quando estamos aqui no templo, é um templo, Senhor, estamos aqui numa unidade de adoração e de intercessão nesse instante, e nós pedimos pela tua graça que este mal desapareça, que não progrida, para a alegria de seus pais, para a sua própria felicidade também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se há algum espírito nisso, nós repreendemos unanimemente, em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu não programei nesta reunião, mas tu sabes todas as coisas. Eu poderia estar falando ainda sobre templo, poderia estar lendo mensagens, mas o Senhor é dono, é o proprietário destas vidas que são tão fiéis a Ti, Senhor. O Senhor é o dono nosso, o Senhor é o nosso proprietário, e o Senhor naturalmente tem se compadecido destas mães. Às vezes tem que carregar filho para a clínica, enfrentando dificuldades, Senhor. Ó Deus, há uma unanimidade nesta hora no templo. E se há um espírito, ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Mesmo o mal orgânico, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, a esta oração unânime diante dos céus, diante da glória eterna, irmã. Você pelo menos carrega esse consolo. A igreja um dia esteve unânime ante o altar divino em favor do meu filho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, que o Senhor tire essa doença de sua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Levanta sua mão em favor de alguma pessoa. Sejamos unânimes nesta hora. Aleluias. Senhor, há mãos levantadas e pessoas representadas aqui nesta hora, num lugar onde nós prestamos adoração unânime. Senhor, Davi desejou, porque ele sabia o que significava aquilo para Israel.
E aquilo falava do corpo de Jesus. Aquilo foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubado. Como o corpo do Senhor foi derrubado, foi para a sepultura, mas no terceiro dia ele foi levantado, para que nós também dedicássemos os nossos corpos e fôssemos templos do Espírito Santo, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos, aceita essas representações aqui nesta hora, responde-as, ó Deus. Está a nossa unanimidade ante ti, cremos de uma maneira igual, não há ninguém puxando uma perninha para cá, outra para ali, Senhor, outra para cá, fazendo controvérsias, mas nós somos unânimes na nossa maneira de crer, Senhor. Estamos esperando todos o batismo que será infundido nesta noiva, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós esperamos unanimemente, porque isto é assim diz o Senhor, diz o irmão Brana. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluias. E o mais do que tiver de acontecer, acontecerá. Aleluias, glória a Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa mover esta pedra angular, essa pedra de coroa, esse grupo do Espírito Santo, ó Deus. Aleluias, que terá um ministério como o de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Seu amor por mim não muda, sim